A garçonete viu os gêmeos do milionário viúvo no carrinho que rolava em direção à rua. O gesto dela vai te emocionar. O carrinho triplo deslizou como um projétil silencioso pelo piso encerado do restaurante Varanda do Anjo e ninguém percebeu. A porta de vidro automática tinha ficado semi-aberta por causa do vento que vinha direto da Avenida Atlântica, e a pequena rampa que dava para a rua parecia uma boca escura, esperando para engolir qualquer coisa que passasse perto demais. Lá dentro do carrinho, 3 bebês de menos de 1 ano começaram a chorar. Não era aquele choro manhoso de fome ou sono. Era o choro agudo, desesperado, de quem sente que algo está errado. Rafael, o do meio, agitava os bracinhos com força. Lucas, o menor, tinha os olhos arregalados. Breno, o mais gorducho, berrava com a boca toda aberta. As mantinhas de linho azul claro escorregavam conforme o carrinho ganhava velocidade. E o cheiro de café carioca, misturado com perfume francês dos clientes ricos, não escondia o perigo do outro lado do salão, com a bandeja equilibrada numa mão só e o salário atrasado martelando na cabeça. Juliana Mendes viu primeiro. O mundo sumiu. Ela tinha 23 anos, uniforme vermelho puído nas costuras, tênis com o solado já pedindo socorro e aquele jeito de quem aprende desde cedo a ser invisível, mas naquele segundo, Juliana foi a única coisa visível no restaurante inteiro. Largou a bandeja, que caiu com um estrondo de louças quebradas. Neios de E correu feito nunca tinha corrido na vida, desviando de mesas, quase escorregando no chão molhado que o garçom tinha acabado de passar pano, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. A rampa estava a 2 metros, o trânsito da Atlântica zunia lá fora, ônibus, motos, carros de passeio, tudo passando rápido demais. Se o carrinho chegasse na calçada e rolasse para a rua, aqueles bebês não teriam chance. Juliana se jogou. Literalmente, os joelhos bateram no chão, as mãos agarraram a barra lateral do carrinho com tanta força que as juntas ficaram brancas. E ela puxou com a força de desespero de quem sabe que não tem direito a errar. O carrinho tremeu, as rodinhas guincharam contra o piso e finalmente parou. A menos de meio metro da porta, a menos de 1 metro da rua. Os bebês continuaram chorando, mas agora era diferente. Era aquele choro de susto que vai diminuindo aos poucos, como se eles soubessem de alguma forma que o perigo tinha passado. Juliana ficou ali, de joelhos no chão, abraçada ao carrinho, o peito subindo e descendo rápido demais, as mãos tremendo, o mundo girando. Um grupo de clientes levantou assustado, alguém gritou, a gerente do restaurante veio correndo de salto alto e tudo, com cara de quem não sabia se mandava a Juliana embora ou se agradecia por ela ter evitado uma tragédia. E foi exatamente nesse momento que ele entrou. Eduardo Barreto tinha 42 anos, terno cinza escuro, ainda molhado de chuva. E aquele jeito cansado de quem passou a noite inteira sem dormir, ele vinha só buscar os filhos, que a babá tinha deixado no restaurante enquanto ia resolver um problema qualquer. Nem lembrava mais o quê. Nos últimos meses, tudo tinha virado um borrão, trabalho, reuniões, papéis para assinar, os meninos chorando em casa, a ausência da Patrícia queimando em cada cômodo da mansão. Quando Eduardo viu Juliana abraçada ao carrinho dos trigêmeos, ofegante, protegendo seus filhos com o corpo como se fosse a última barreira entre eles e a morte. Ele congelou por um segundo longo demais. Achou que estava vendo a cena que mais temia desde que ficou viúvo, seus filhos em perigo, mas não foi culpa que sentiu. Foi gratidão. Gratidão tão grande que quase doeu. Ele se aproximou devagar, a voz saindo baixa, ainda meio embargada. Você salvou meus filhos. Juliana levantou o rosto. Estava com os olhos cheios de lágrimas, que ela nem sabia que tinha derramado. O cabelo preso num rabo de cavalo meio torto, o uniforme sujo de pó do chão. Ela só conseguiu acenar com a cabeça, sem fôlego para falar. As mãos ainda seguravam o carrinho, como se tivesse medo de que, se soltasse, eles fossem escorregar de novo.
Eduardo se ajoelhou ao lado dela, olhou para os filhos. Os três ainda chorosos, mas vivos, inteiros, seguros. E depois olhou para Juliana de novo. Tinha algo no rosto dela, algo que ele não via fazia tempo. Cuidado verdadeiro, não obrigação, não protocolo. Em cuidado, como você se chama? Ele perguntou. Juliana, ela respondeu, a voz fina, quase sumindo. Juliana Mendes, Eduardo Barreto. Ele estendeu a mão e ela apertou sem jeito, ainda meio zonza. Eu não sei nem como agradecer se você não tivesse visto. Ele não terminou a frase, não precisava. Os dois sabiam o que teria acontecido, mas nem todo mundo no restaurante estava emocionado. Sentada na mesa de canto, com blazer bege impecável e colar de pérolas que brilhava sob a luz amarela do lustre, estava Regina Antunes. Ela observava tudo com olhos estreitos, a xícara de café esquecida na mão. Regina era a irmã da Patrícia, a falecida esposa de Eduardo, e também a administradora dos negócios da família Barreto. Pelo menos era o que dizia no cartão de visitas. Na prática, ela se considerava muito mais do que isso. Considerava-se essencial. E agora estava vendo uma simples garçonete pobre, de uniforme gasto e tênis furado, se tornar o centro das atenções do homem mais rico de Ipanema. Na frente de todo mundo, aquilo a incomodou. Incomodou feito farpa enfiada embaixo da unha. Regina tomou um gole do café, já frio, e observou Eduardo ajudar Juliana a levantar. Viu ele pegar o carrinho e conferir os bebês um por um. Com aquele cuidado exagerado de pai novo e assustado, viu Juliana secar o rosto com as costas da mão e tentar arrumar o cabelo, claramente sem saber o que fazer. E então ouviu o que não queria ouvir. Juliana, eu tô procurando alguém para ajudar com os meninos, alguém de confiança. Eduardo falou devagar, escolhendo as palavras. A babá que eu tinha acabou de pedir demissão e, sinceramente, depois do que você acabou de fazer, eu sei que posso confiar em você. Você toparia cuidar deles. Juliana piscou, confusa, como se não tivesse certeza de que tinha ouvido direito. Eu não tenho formação. Senhor, nunca trabalhei como babá, sou só garçonete. Você salvou a vida deles, Eduardo disse, e a voz saiu firme dessa vez. Isso vale mais do que qualquer diploma. Juliana olhou para os bebês. Rafael tinha parado de chorar e estava olhando para ela com aqueles olhos enormes e molhados. Lucas segurava a ponta da mantinha. Breno já tinha até soluçado um sorrisinho pequeno, daqueles que bebês dão sem querer. Ela pensou na avó doente em Teresina. Pensou no aluguel atrasado do quartinho no Alemão. Pensou nos 150 reais que tinha no banco e que não iam durar nem até sexta. Eu aceito, ela disse antes que a coragem sumisse. Coragem. Eduardo sorriu pela primeira vez em meses. Foi um sorriso pequeno, cansado, mas real. Ótimo. Você pode começar amanhã. Vou mandar meu motorista te buscar. Me passa seu endereço. Juliana passou. Ele anotou no celular. E enquanto isso, lá no canto do restaurante, Regina Antunes colocou a xícara na mesa com mais força do que precisava. O barulho da porcelana batendo contra o pires cortou o ar. Ela levantou, ajeitou o blazer, pegou a bolsa e caminhou até eles com um sorriso que não chegava aos olhos. Eduardo, querido. A voz saiu doce, quase melosa. Que susto! Graças a Deus, essa moça estava por perto. Ela olhou para Juliana de cima a baixo, rápido, do tipo de olhar que mede, julga e descarta em 3 segundos. Obrigada, moça, pode voltar ao trabalho agora. Mas Eduardo, ainda segurando o carrinho, sacudiu a cabeça. Na verdade, Regina, a Juliana vai começar a trabalhar para a gente amanhã. Como cuidadora dos meninos, o sorriso de Regina vacilou. Só um pouco, mas vacilou. Que maravilha, ela disse, e a voz saiu um tom mais aguda. Vamos conversar sobre isso em casa, tá bom? Eduardo só acenou, distraído, já empurrando o carrinho em direção à saída. Juliana ficou parada ali, no meio do salão,
Com o uniforme sujo e o coração ainda acelerado, sem entender direito o que tinha acabado de acontecer, ela só sabia uma coisa: a vida dela tinha mudado. E nem desconfiava que, junto com a mudança, vinha uma guerra que ela nem sabia que ia precisar lutar. O carro preto parou na frente do quartinho de Juliana às 7 da manhã, e ela quase não acreditou que aquilo era real. O motorista, um senhor de cabelo grisalho e terno escuro, desceu e abriu a porta traseira como se ela fosse alguém importante. Juliana entrou devagar, segurando a bolsa velha no colo, sentindo os olhares curiosos dos vizinhos grudados nas costas dela, quando o carro arrancou, subindo o morro e depois descendo em direção à Zona Sul. Ela olhou pela janela e viu o complexo do Alemão ficando cada vez menor. A cidade inteira parecia mudar conforme o carro avançava. As ruas foram ficando mais limpas, as casas mais altas, os carros mais novos. Quando chegaram na Gávea, Juliana teve a sensação de que tinha atravessado um portal para outro país. A mansão Barreto não era só grande, era impossível. 3 andares de pedra clara, janelas enormes com vidros que brilhavam sob o sol da manhã, jardim com fontes de pedra portuguesa e plantas que Juliana nem sabia o nome. Tinha até uma estátua de anjo no meio do gramado, as asas abertas como se estivesse protegendo a casa inteira. Ela desceu do carro com as pernas bambas, segurando a bolsa com as 2 mãos agora, sentindo que tinha entrado num filme. A porta da frente se abriu antes mesmo que ela tocasse a campainha. Era uma mulher de uns 60 anos, baixinha, gordinha, com avental branco e um sorriso caloroso que deixou Juliana um pouco mais aliviada. Você deve ser a Juliana, né? Entra, menina, entra. Eu sou a Mercedes, cozinheira aqui da casa. O doutor Eduardo te espera lá em cima. Juliana entrou e imediatamente sentiu o cheiro. Não era cheiro de comida ou de limpeza. Era cheiro de dinheiro, aquele tipo de cheiro limpo, de madeira encerada. Flores frescas, tecidos caros. O chão da entrada era de mármore branco com veios dourados e refletia tudo como um espelho. Tinha um lustre de cristal pendurado no teto que parecia pesar 1 tonelada. Quadros enormes nas paredes, com molduras douradas e pinturas que Juliana não entendia, mas sabia que deviam custar mais do que ela ia ganhar em 10 anos. Ela subiu a escada atrás de Mercedes, pisando devagar, com medo de quebrar alguma coisa só de encostar. No 2º andar, a cozinheira apontou para uma porta entreaberta no fim do corredor. É ali, o quarto dos bebês. Entra sem medo. Juliana agradeceu baixinho e caminhou até lá, bateu na porta, de leve, e ouviu a voz de Eduardo do outro lado. Pode entrar. O quarto dos trigêmeos era do tamanho do apartamento inteiro onde Juliana morava. Tinha 3 berços brancos enfileirados, cada um com um mobile musical diferente pendurado no teto. As paredes eram pintadas de azul clarinho, com nuvens desenhadas à mão. Tinha uma poltrona de amamentação enorme no canto, prateleiras cheias de brinquedos importados, um trocador acolchoado e até um tapete fofinho no chão onde os bebês podiam brincar. Pela janela, dava para ver o Cristo Redentor lá longe, os braços abertos sobre a cidade. Eduardo estava de pé entre os berços, segurando Breno no colo. O bebê chorava baixinho, aquele choro cansado de quem já desistiu de ser ouvido. Nos outros 2 berços, Rafael e Lucas também choravam, cada um no seu ritmo. Bom dia, Juliana disse, e a voz saiu mais baixa do que ela queria. Eduardo virou, e o rosto dele era de alguém que não dormia direito fazia meses. Tinha olheiras fundas, barba por fazer, camisa social amarrotada. Ele deu um sorriso fraco. Bom dia, Juliana, desculpa a bagunça. Eles não pararam de chorar desde as 5 da manhã. Eu já tentei tudo, mamadeira, fralda, colo. Nada funciona. Juliana largou a bolsa numa cadeira e se aproximou devagar. Ela olhou para os 3 bebês e sentiu aquele aperto no peito que sempre sentia quando via criança sofrendo. Estendeu os braços. Posso?
Eduardo passou Breno para ela sem hesitar. No segundo em que o bebê foi para o colo de Juliana, algo mudou. Ela ajeitou ele no ombro, começou a balançar de leve e cantou. Baixinho, uma cantiga que a avó dela cantava lá em Teresina, daquelas que passam de geração em geração e ninguém sabe direito a origem. A voz dela era suave, quase um sussurro. Breno parou de chorar. Assim, de repente, encostou a cabecinha no ombro dela e soltou um suspiro fundo. Eduardo ficou paralisado. Olhando aquilo como se fosse mágica, Juliana caminhou até o berço de Rafael e pegou ele também. Colocou um em cada braço, continuou cantando e Rafael parou de chorar também. Foi até Lucas, que era o menor e o mais frágil, e conseguiu segurar os três ao mesmo tempo. Não era fácil, mas ela deu um jeito e pela primeira vez, desde que Eduardo tinha entrado naquele quarto às 5 da manhã, a casa ficou em silêncio. Como você fez isso? Eduardo perguntou baixinho, quase com medo de quebrar o encanto. Juliana deu de ombros, ainda balançando os bebês. Acho que eles só queriam sentir que alguém estava aqui. De verdade. Eduardo engoliu seco. Aquelas palavras doeram de um jeito que ele não esperava, porque era verdade. Ele estava ali fisicamente, mas emocionalmente. Estava longe, muito longe, desde que Patrícia tinha morrido no parto, deixando os trigêmeos prematuros e ele destruído. Eduardo vivia no piloto automático. Trabalhava, assinava papéis, pagava contas, mas não conseguia olhar para os filhos sem sentir culpa. Culpa por estar vivo, culpa por não ter salvado a esposa, culpa por não saber ser pai sozinho. E agora, vendo aquela garota pobre de 23 anos acalmar seus filhos com uma cantiga simples, ele percebeu o quanto tinha falhado. Você vai ficar no quarto ao lado, Eduardo disse, limpando a garganta. Tem banheiro privativo, armário, tudo o que você precisar. A Mercedes pode te mostrar a casa, qualquer coisa, é só chamar. Obrigada, senhor. Me chama de Eduardo, por favor. Juliana assentiu, mas sabia que não ia conseguir. Não tão cedo, aquele homem era patrão, rico, poderoso. Ela era empregada, pobre, invisível. Pelo menos era o que a vida toda tinha ensinado. Os dias seguintes foram estranhos. Juliana acordava cedo, cuidava dos bebês, trocava fraldas, preparava mamadeiras, cantava, brincava, e os meninos respondiam. Respondiam de um jeito que surpreendeu até Eduardo. Rafael, que vivia irritado, começou a sorrir. Lucas, que mal comia, passou a aceitar a mamadeira inteira. Breno, que tinha o sono mais leve do mundo, dormia 3 horas seguidas no colo dela. Juliana foi aprendendo os detalhes. Rafael tinha uma marquinha de nascença no pescoço e gostava de ser embalado do lado esquerdo. Lucas preferia a mamadeira morna, não quente. Breno só dormia se alguém cantasse. Ela começou a colocar pulseirinhas de fita colorida em cada um para não confundir. Vermelha no Rafael, azul no Lucas, verde no Breno. Coisa simples, mas que fazia toda a diferença. Eduardo começou a descer para tomar café antes de ir para o trabalho. Coisa que ele não fazia meses. Sentava na mesa grande da cozinha, tomava o café que a Mercedes preparava e ficava ouvindo Juliana contar sobre os bebês, como Rafael tinha segurado o chocalho sozinho pela primeira vez, como Lucas tinha dado risada, uma risadinha baixa, mas risada, como Breno tinha dormido a noite inteira. E pela primeira vez desde que Patrícia tinha morrido, Eduardo sorriu de verdade. Mas nem todo mundo ficou feliz com aquilo. Regina Antunes aparecia na mansão quase todo dia, sempre com desculpa, trazer documentos, conferir as contas, resolver algum problema administrativo. Mas o que ela realmente fazia era observar. Observar Juliana subir e descer as escadas, observar Eduardo sorrir quando ela entrava na sala, observar os bebês se acalmarem só de ouvir a voz dela. E aquilo a corroía por dentro. Numa tarde de quinta-feira, Regina subiu até o quarto dos bebês sem avisar. Juliana estava trocando a fralda de Lucas. Cantarolando baixinho,
Regina entrou e ficou parada na porta, de braços cruzados, com aquele sorriso falso que não enganava ninguém. Boa tarde, Juliana. Juliana levantou a cabeça, assustada. Boa tarde, dona Regina. Não precisa me chamar de dona. Regina tá ótimo. Ela caminhou até o berço, olhou para os bebês e o sorriso ficou ainda mais falso. Você está se adaptando bem. Sim, senhora. Os meninos são um amor. Que bom! Regina pegou um brinquedinho da prateleira, fingindo interesse. Mas, sabe, eu vi que você colocou essas pulseirinhas neles. Isso não é muito caseiro, quer dizer. Aqui a gente sempre usou métodos mais profissionais. Juliana sentiu o rosto esquentar. Ela tinha feito aquilo com carinho, achando que ia ajudar. Mas agora, ouvindo Regina falar daquele jeito, parecia que tinha feito algo errado, algo inadequado, algo pobre. Desculpa, eu achei que ia facilitar. Posso tirar se a senhora preferir. Não, deixa. Regina deu de ombros. É que, bom, você não tem formação para isso, né? É garçonete. Normal não saber dessas coisas. E ali, naquela frase dita com toda a suavidade do mundo, Regina enfiou a primeira farpa. Juliana não disse nada, só abaixou a cabeça e voltou a trocar a fralda de Lucas. Mas por dentro, sentiu aquele peso de sempre, de que não era boa o suficiente, de que estava fora do lugar, de que a qualquer momento iam descobrir que ela não merecia estar ali. Regina saiu do quarto com um sorriso satisfeito de quem acabou de plantar a primeira semente. E lá fora, na cidade inteira, ninguém sabia que uma guerra silenciosa tinha acabado de começar. A primeira semana passou rápido. Juliana tinha entrado num ritmo. Acordava às 6, preparava as mamadeiras, trocava os 3 bebês um por um, dava banho com água morna e sabonete neutro, vestia roupinhas limpas, cantava até eles dormirem de novo. Era cansativo, mas era bom. Pela primeira vez na vida, ela se sentia útil de verdade. Não invisível, não descartável. Útil. Mas na segunda semana, as coisas começaram a desandar. Foi numa manhã de terça-feira, Juliana preparou a mamadeira de sempre. Água filtrada fervida, 3 medidas de leite em pó. Mexer bem, testar no pulso, tudo certinho, levou até o quarto dos bebês e deu primeiro para o Rafael, que era sempre o mais esfomeado. Ele tomou uns 5 goles e parou. Fez uma careta, começou a chorar, Juliana franziu a testa. Rafael nunca recusava a mamadeira, nunca. Ela cheirou o leite, tinha um cheiro estranho. Não forte, mas estranho. Azedo, talvez. Jogou fora na hora, preparou outra, e dessa vez Rafael tomou tudo de boa. Ela nem pensou muito nisso. Achava que tinha errado na medida ou que o leite em pó estava velho, mas quando desceu para a cozinha para pegar mais água, encontrou Regina encostada no balcão, com uma xícara de café na mão e aquele sorrisinho de canto de boca. Bom dia, Juliana. Bom dia, dona Regina. Tudo bem com os meninos? Sim, tudo ótimo. Que bom. Regina tomou um gole do café, olhando Juliana por cima da xícara. Porque eu vi você jogando leite fora agora há pouco. Aconteceu alguma coisa? Juliana hesitou. Não queria parecer incompetente. Ah, não. É que eu acho que errei na medida. O Rafael não quis. Regina fez um barulhinho com a língua, tipo... Tsk, tsk, tsk. Daqueles que fazem a gente se sentir pequeno sem precisar dizer nada. É que leite importado é caro. Sabe, muito caro. Não pode desperdiçar. Se fosse leite de saquinho, tudo bem. Mas esse aí... Ela apontou para a lata na prateleira. Custa quase R$200. Só para você ter ideia. Juliana sentiu o rosto esquentar. R$200. Era quase o que ela mandava para a avó todo mês. E tinha jogado fora. Desculpa. Não vai acontecer de novo. Imagina. Regina deu aquele sorriso de novo. Você não tem culpa. Não está acostumada com essas coisas? Normal. E lá estava de novo, aquela farpinha, aquele jeitinho de dizer, você não é daqui. Sem falar diretamente, Juliana pegou a água e subiu de volta para o quarto, mas a frase ficou martelando na cabeça o dia inteiro.
Não está acostumada com essas coisas, normal. 3 dias depois, aconteceu a segunda coisa. Juliana estava arrumando o quarto dos bebês, dobrando roupinhas limpas que a Mercedes tinha lavado. Quando Eduardo apareceu na porta, ele estava com cara de cansado, como sempre, mas também com cara de confuso. Juliana, posso falar com você 1 minuto? O coração dela apertou. Quando o patrão chama para conversar desse jeito, nunca é boa coisa. Claro, Eduardo entrou, fechou a porta e ficou ali parado, como se não soubesse por onde começar. Olha, eu não queria te perguntar isso, mas você viu o brinco da Patrícia? Aquele de ouro com pérola pequena? Juliana piscou. Brinco, não vi não. É que ele estava no toucador do meu quarto e agora sumiu. Eduardo coçou a nuca, claramente desconfortável. A Regina disse que viu você entrando lá ontem para pegar uma toalha. Juliana sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ela tinha entrado no quarto de Eduardo ontem, mas só porque a Mercedes tinha pedido, tinha pego uma toalha limpa do armário e saído. 2 minutos, no máximo. Eu entrei, sim, mas só peguei a toalha, nem cheguei perto do toucador. Eduardo suspirou fundo. Eu sei, eu acredito em você, mas a Regina ficou insistindo. Disse que era melhor conferir, sabe? Que pode ter caído na sua bolsa sem querer. Juliana ficou paralisada. Ela sabia o que ele estava pedindo e sabia que se recusasse ia parecer culpada. Pode conferir, ela disse, a voz saindo mais trêmula do que queria. Minha bolsa está ali. Eduardo pegou a bolsa, abriu e Juliana viu a expressão dele mudar. Ele enfiou a mão lá dentro e tirou o brinco de ouro com pérola pequena, exatamente como ele tinha descrito. O mundo parou. Juliana! Eduardo começou, mas ela já tinha começado a chorar. Eu não peguei isso. Eu juro por Deus que eu não peguei. Eu nem sabia que existia esse brinco. Alguém colocou na minha bolsa, alguém está armando para mim. Eduardo olhou para o brinco, depois para ela e suspirou de novo. Ele parecia mais velho de repente, mais cansado, como se carregar o peso de tudo aquilo fosse demais. Eu acredito em você, ele disse baixinho, mas a voz dele não estava tão firme quanto antes. Mas Juliana, você entende que isso é sério, né? Esse brinco era da minha esposa, era uma das últimas coisas que eu tinha dela. Eu sei, e eu juro que não fui eu. Eduardo guardou o brinco no bolso e saiu sem dizer mais nada. Juliana ficou ali, sozinha no quarto, com as roupinhas dos bebês ainda pela metade de dobrar. Chorando baixinho para não fazer barulho, ela sabia quem tinha feito aquilo. Sabia, mas como ia provar, 2 dias depois, quase foi demitida, estava dando mamadeira para o Lucas, quando ouviu Eduardo gritando lá de baixo, gritando mesmo, do jeito que ela nunca tinha ouvido. Ela deixou o bebê no berço, correndo escada abaixo, o coração disparado. Eduardo estava na sala, segurando o Rafael no colo. O bebê estava vermelho, suado, chorando feito desesperado. Regina estava do lado, de braços cruzados, com cara de preocupada. O que aconteceu? Juliana perguntou ofegante. Você deu mamadeira quente demais? Eduardo gritou, e a voz dele saiu cheia de pânico. O Rafael tá queimado, olha a boca dele. Juliana se aproximou, a boquinha do bebê estava avermelhada, inchada, ele chorava tanto que mal conseguia respirar. Eu testei no pulso, ela disse desesperada. Eu sempre testo. Tava morna, eu juro. Pois não tava. Eduardo passou o bebê para ela. Faz alguma coisa. Juliana pegou Rafael, correu até a cozinha, molhou uma toalhinha com água gelada e colocou delicadamente ao redor da boquinha dele. Pegou gelo, embrulhou num pano fino, passou de leve, o bebê foi se acalmando aos poucos. A vermelhidão começou a diminuir. Quando voltou para a sala, Eduardo estava sentado no sofá com a cabeça entre as mãos. Regina estava ao lado dele, a mão no ombro dele, o rostinho todo preocupado. Graças a Deus não foi nada grave, Regina disse baixinho. Mas Eduardo, você não acha que talvez
A Juliana não tem a experiência suficiente. Quer dizer, ela nunca cuidou de bebês antes. Eduardo não respondeu. Só ficou ali, quieto, e aquele silêncio doeu mais do que qualquer grito. Juliana sentiu vontade de gritar, de chorar, de sair correndo daquela casa e nunca mais voltar. Mas aí Rafael, ainda no colo dela, segurou o dedo dela com a mãozinha pequena e ela lembrou por que tinha aceitado aquele trabalho. Não era pelo dinheiro, não era só pela avó, era por eles, por aqueles 3 bebês que precisavam de alguém que realmente se importasse. Eu vou ter mais cuidado, ela disse, a voz firme mesmo com as lágrimas escorrendo. Prometo. Eduardo levantou a cabeça. Olhou para ela e acenou, mas não disse que ela podia ficar. Isso deixou tudo no ar, perigosamente no ar. Naquela noite, Juliana ficou acordada até tarde, deitada na cama do quartinho que agora era dela, olhando para o teto. Pensou em desistir, em ir embora, antes que a humilhassem de novo. Mas aí lembrou do carrinho deslizando em direção à rua. Lembrou dos 3 bebês chorando. Lembrou da sensação de segurar a barra de metal e puxar com toda a força. Ela não tinha salvado aqueles meninos para desistir agora. Então levantou, pegou um caderninho velho que tinha na bolsa e começou a anotar. Data, hora, o que aconteceu, quem estava por perto. Cada detalhe, porque se alguém estava armando para ela, Juliana ia descobrir quem era e ia provar. Mesmo que isso custasse tudo, Juliana passou os 3 dias seguintes pisando em ovos. Testava a mamadeira 2, 3 vezes antes de dar para os bebês. Conferia cada fralda, cada roupinha, cada brinquedo. Não deixava nada fora do lugar. Não dava motivo para ninguém reclamar. E os meninos, pelo menos eles, continuavam respondendo bem. Dormiam melhor, comiam melhor, sorriam quando ela entrava no quarto, mas a tensão dentro da casa era palpável. Eduardo mal olhava para ela agora. Passava correndo de manhã, pegava a pasta, dava um beijo rápido nos filhos e ia embora. Regina, por outro lado, aparecia cada vez mais, sempre com alguma desculpa, sempre observando. Foi numa quinta-feira de tarde, enquanto Juliana dobrava roupinhas limpas no quarto dos trigêmeos, que tudo mudou. Ela tinha acabado de colocar as fraldas de pano na prateleira quando percebeu que uma das gavetas do armário estava entreaberta. Aquela gaveta grande, embaixo de tudo, que ela nunca tinha mexido. Achou estranho, sempre deixava tudo fechado, bem organizado, mas a gaveta estava ali com um dedo de espaço, como se alguém tivesse aberto com pressa e esquecido de fechar direito. Juliana olhou para os bebês. Os 3 dormiam profundamente nos berços, em balinhos nas mantinhas. Dava para ouvir a respiração suave deles, aquele barulhinho gostoso de bebê dormindo. Ela voltou para a gaveta, abriu devagar e viu cartas, um monte de cartas, amarradas com fita de cetim azul claro, o mesmo azul das mantinhas dos meninos. Juliana pegou o maço com cuidado, como se fosse algo sagrado. E era, porque ali, na primeira carta, estava escrito à mão, com letra redonda e delicada: para Eduardo, meu amor eterno. Era da Patrícia, a esposa morta. Juliana sabia que não devia ler, sabia que aquilo era íntimo, privado, sagrado, mas alguma coisa dentro dela, talvez o instinto, talvez o desespero, fez ela abrir a primeira carta. A data era de 4 meses antes do parto. Patrícia escrevia sobre os bebês, sobre como estava animada e assustada ao mesmo tempo, sobre como tinha medo de não dar conta de cuidar de 3 ao mesmo tempo, mas dizia que confiava que Eduardo ia estar ali, que eles iam conseguir juntos. Era bonito, era doloroso. Juliana passou para a segunda carta. Essa era de 2 meses antes. Patrícia escrevia sobre a irmã, e foi aí que o coração de Juliana disparou. Eduardo, amor, eu sei que a Regina é minha irmã e que você tenta ser legal com ela por minha causa, mas eu preciso te pedir uma coisa. Não deixa ela se aproximar demais das crianças. Eu sei que parece loucura,
Mas eu conheço minha irmã. Ela sempre quis o que é meu, sempre. E agora, com os bebês vindo, eu sinto que ela está olhando para eles como se fossem oportunidade. Não sei explicar direito, só sei que tenho medo. Se alguma coisa acontecer comigo, promete que você vai proteger nossos filhos dela. Promete, meu amor. Juliana leu de novo, e de novo, as palavras queimavam na página. Ela sempre quis o que é meu. Proteger nossos filhos dela. Patrícia sabia. Sabia que a irmã era perigosa e tinha deixado aquilo registrado. Juliana estava com as mãos tremendo quando ouviu passos no corredor. Rápidos, vindo na direção do quarto. Ela enfiou a carta de volta no maço, jogou tudo dentro da gaveta e fechou. Quando a porta se abriu, ela estava de pé, fingindo arrumar um móbile. Era Regina. Oi, Juliana. A voz saiu suave, mas os olhos dela eram duros. O que você está fazendo? Só arrumando, dona Regina. O móbile estava torto. Regina entrou devagar, olhando para o quarto todo, como se estivesse procurando alguma coisa fora do lugar. Parou na frente da gaveta que Juliana tinha acabado de fechar, tocou na madeira com a ponta dos dedos. Você mexeu nessa gaveta? Juliana sentiu o suor frio descer pelas costas. Não, senhora, por quê? Regina ficou olhando para ela por uns 5 segundos que pareceram 5 horas. Depois deu aquele sorriso de canto de boca. Por nada. É que tem coisas da Patrícia aí, coisas pessoais. Seria uma pena se sumisse alguma coisa. E ali estava de novo, a ameaça velada, o aviso. Eu não mexo nas coisas de ninguém. Juliana disse, firme. Ótimo. Regina deu meia volta e saiu. Mas antes de fechar a porta, olhou por cima do ombro. Ah, e Juliana, eu esqueci de te avisar. O Eduardo pediu para você dar chá de camomila para os meninos antes de dormir hoje. Ajuda eles a relaxarem. Eu deixei a garrafinha lá na cozinha, tá com etiqueta, e saiu. Juliana ficou parada ali, o coração martelando no peito. Alguma coisa estava errada, muito errada. Eduardo nunca pedia essas coisas, ele mal conversava com ela ultimamente. E chá para bebês de menos de 1 ano. Ela esperou uns minutos. Conferiu que os trigêmeos ainda dormiam e desceu para a cozinha. Lá estava a garrafinha pequena, de vidro escuro, com uma etiqueta escrita à mão. Chá de camomila natural, 10 ml antes de dormir. Juliana pegou, destampou, cheirou. Tinha cheiro de camomila mesmo, mas tinha outra coisa também, algo levemente amargo. Ela não sabia dizer o quê, mas não estava certo. Voltou para o quarto, guardou a garrafinha dentro da gaveta do criado mudo dela e não deu para os bebês. Colocou eles para dormir do jeito de sempre, cantiga suave, colinho, carinho, e esperou. Meia-noite, Rafael começou a chorar. Não era choro de fome ou fralda, era choro de dor. Juliana acendeu a luz e viu. O rostinho dele estava vermelho, os olhinhos inchados, a respiração ofegante, febre alta. Ela pegou ele no colo, correu para o banheiro, molhou uma toalha com água fria, colocou na testa dele. O bebê tremia. Juliana sentiu o pânico subir, mas forçou a calma. Trocou a compressa, deu água, cantou baixinho, ficou ali, segurando ele, até a febre começar a ceder. 3 horas da manhã, Rafael finalmente dormiu de novo. Juliana ficou ali, sentada na poltrona de amamentação, com ele no colo, olhando pela janela. E foi aí que conectou tudo. A mamadeira estragada, o brinco plantado, a mamadeira quente. E agora o chá não era coincidência, era sabotagem sistemática. E tinha uma única pessoa que ganhava alguma coisa com isso. Regina, de manhã cedo, assim que Eduardo apareceu para ver os meninos, antes de ir para o trabalho, Juliana contou sobre a febre de Rafael. Eduardo ficou preocupado, claro. Pegou o bebê no colo, conferiu a temperatura, olhou nos olhos dele. Como você acha que foi? Ele perguntou. Juliana respirou fundo. Era agora ou nunca. Eu acho que foi o chá. Eduardo franziu a testa. Que chá? A dona Regina disse que o senhor tinha pedido para dar chá de camomila para os bebês ontem, antes de dormir. Eu não dei.
mas o Rafael ficou com febre mesmo assim. Eu acho que tinha algo errado com o chá. Eduardo ficou muito quieto, olhou para Juliana, depois para o filho, depois de volta para ela. Eu nunca pedi chá nenhum. O silêncio que caiu no quarto foi pesado. Eu sei, Juliana disse, baixinho. Por isso eu não dei, mas guardei a garrafinha, tá no meu criado, o senhor pode mandar analisar. Se quiser. Eduardo pegou a garrafinha, olhou contra a luz, cheirou. A expressão dele mudou, ficou dura, perigosa. Cadê a Regina? Não sei, senhor. Ele saiu do quarto com a garrafinha na mão, desceu as escadas em passos firmes. Juliana ouviu vozes lá embaixo. Não conseguia entender o que diziam, mas o tom era alto, tenso. Durou uns 10 minutos. Depois, silêncio. Quando Eduardo voltou, ele estava diferente. O rosto ainda sério, mas os olhos tinham algo novo, desconfiança. Juliana, obrigado por não ter dado o chá. Ele falou devagar, como se estivesse processando tudo ainda. Eu vou mandar analisar e vou ficar mais atento. Não era um pedido de desculpas, mas era um reconhecimento. E por enquanto, era o suficiente. Depois que ele saiu, Juliana voltou para o quarto e olhou para a gaveta, onde as cartas estavam guardadas. Precisava ler de novo. Precisava ter certeza, mas também sabia que daquele momento em diante, Regina ia saber que ela estava investigando, e isso tornava tudo muito mais perigoso. Naquela tarde, enquanto os bebês brincavam no tapete fofinho do quarto, Juliana pegou o caderninho onde anotava tudo e escreveu: chá suspeito. Eduardo não pediu. Regina mentiu. Rafael teve febre mesmo sem tomar. Cartas da Patrícia avisam sobre Regina. Preciso de mais provas. Fechou o caderninho e guardou embaixo do colchão. Porque agora não era mais só sobre manter o emprego. Era sobre proteger 3 vidas. Juliana sabia que precisava de mais do que cartas antigas e desconfianças. Precisava de provas concretas, algo que mostrasse, sem sombra de dúvida, que Regina estava sabotando tudo de propósito. E para isso, precisava descobrir o que tinha acontecido com a babá anterior, aquela que tinha sido demitida por negligência pouco antes de Juliana chegar. O problema é que ninguém falava sobre ela. Era como se a mulher nunca tivesse existido. Foi numa manhã de sábado, quando Eduardo tinha saído para resolver uns assuntos no escritório e Regina não tinha aparecido ainda, que Juliana desceu para a cozinha e encontrou Mercedes preparando o almoço. A cozinheira estava picando cebola, os olhos marejados, e cantarolando uma música antiga de rádio. Bom dia, dona Mercedes! Bom dia, menina, os bebês estão bem? Tão! Dormiram a noite toda. Juliana pegou um copo de água e ficou ali, encostada no balcão, tentando parecer casual. Dona Mercedes, posso te perguntar uma coisa? A cozinheira parou de picar, limpou as mãos no avental e olhou para Juliana com aqueles olhos espertos de quem já viu muita coisa na vida. Claro, minha filha. Fala. A babá que trabalhava aqui antes de mim. Como era o nome dela? Mercedes ficou quieta por uns segundos. Olhou para a porta da cozinha, como se estivesse conferindo se alguém estava ouvindo. Depois suspirou. Cláudia Moreira. E por que ela saiu? Dizem que foi negligência. Mercedes voltou a picar a cebola, mas agora mais devagar. Mas, entre nós, eu nunca acreditei nisso. A Cláudia era boa, muito boa, cuidadosa. Os meninos gostavam dela. Juliana sentiu o coração acelerar. Então por que ela foi demitida? Mercedes parou de novo. Dessa vez, colocou a faca na tábua e olhou direto nos olhos de Juliana. Você parece gente boa, menina. E eu vejo como você cuida daquelas crianças. Então vou te falar uma coisa. Mas você não ouviu de mim, tá? Tá. A Cláudia não foi demitida porque fez algo errado. Foi demitida porque a dona Regina quis, inventou um monte de coisa. Diz que a Cláudia tinha deixado os bebês chorando sozinhos, que não limpava direito, que estava dando em cima do doutor Eduardo. Tudo mentira. Mas a dona Regina tem muita influência aqui. E o doutor Eduardo, coitado, ele estava tão perdido depois que a patroa morreu, que acreditou em tudo.
Juliana sentiu uma mistura de raiva e alívio. Raiva porque agora tinha certeza do que já desconfiava. Alívio porque não era louca, não estava inventando. A senhora sabe onde eu posso encontrar a Cláudia? Mercedes hesitou, olhou de novo para a porta. Depois abriu uma gaveta, pegou um bloquinho de recados e rabiscou alguma coisa. Ela morava em Realengo, não sei se ainda mora, mas era esse endereço aqui. Ela arrancou o papel e entregou para Juliana baixinho. Menina, toma cuidado. A dona Regina não gosta quando alguém mexe onde não deve. Eu sei. Obrigada, dona Mercedes. Juliana guardou o papel no bolso e voltou para o quarto dos bebês com o coração batendo forte. Agora tinha um nome, um endereço. Mas como ia até lá sem levantar suspeita, a resposta veio no domingo de manhã, quando Eduardo avisou que ia passar o dia fora com uma reunião de negócios. Regina, como sempre, apareceu logo depois. Disse que ia ficar de olho na casa enquanto Eduardo não estava. Juliana aproveitou. Dona Regina, eu posso sair um pouquinho hoje à tarde, só umas 2 horas. Preciso resolver umas coisas. Regina levantou a sobrancelha. Que tipo de coisas? Pessoais, da minha avó. Regina ficou olhando para ela, como se tivesse medindo a verdade naquelas palavras, depois deu de ombros. Tudo bem, mas não demora. E deixa tudo pronto antes de sair. Deixo sim, obrigada. 2 horas depois, Juliana estava num ônibus lotado indo para Realengo. Tinha deixado os bebês dormindo, as mamadeiras prontas, tudo organizado. A viagem levou quase 1 hora. Quando desceu, o bairro era simples. Bem parecido com os lugares que ela conhecia, casas pequenas, ruas estreitas, gente na calçada conversando. Encontrou o endereço que Mercedes tinha dado. Era um prédio de 3 andares, meio velho, com pintura descascada. Subiu até o 2º andar e bateu na porta do apartamento 204. Ninguém atendeu. Bateu de novo. Nada. Juliana estava prestes a desistir quando ouviu passos do outro lado. A porta se abriu uns 5 centímetros, presa pela corrente de segurança. Uma mulher de uns 30 e poucos anos apareceu, cabelo preso, rosto cansado, olhos desconfiados. O que você quer? Cláudia Moreira. A mulher ficou tensa. Quem quer saber? Meu nome é Juliana. Eu estou trabalhando na casa do Eduardo Barreto, cuidando dos trigêmeos. Eu preciso falar com você. Cláudia ficou calada por uns segundos, depois soltou a corrente e abriu a porta. Entra, rápido! Juliana entrou. O apartamento era pequeno, mas limpo, tinha cheiro de café fresco. Cláudia fechou a porta e cruzou os braços, olhando para Juliana com uma mistura de medo e curiosidade. Como você me encontrou? A Mercedes me deu o endereço. Olha, eu sei que você foi demitida. E eu sei que não foi por negligência. Eu tô passando pela mesma coisa. A Regina tá tentando me colocar para fora. Cláudia deixou escapar uma risada amarga. Ah, é. E você acha que eu posso te ajudar com isso? Eu só quero saber o que aconteceu. A verdade. Cláudia foi até a cozinha, pegou um copo de água, bebeu tudo de uma vez. Depois voltou e sentou no sofá, cansada. Tá bom, vou te contar, mas não sei se vai adiantar de alguma coisa. Juliana sentou também, o coração martelando. Eu comecei a trabalhar lá 3 semanas depois que a patroa morreu. Cláudia começou. O doutor Eduardo estava destruído, mal conseguia olhar para os bebês. A Regina foi quem me contratou. No começo, tudo parecia normal. Eu cuidava dos meninos e eles respondiam bem, dormiam, comiam, ficavam calmos comigo. Mas aí a Regina começou a implicar, dizia que eu estava fazendo tudo errado, que os bebês choravam demais quando eu estava por perto, que eu não sabia nada de criança. E era verdade. Ah, claro que não, eu tinha trabalhado com bebês a vida toda, sabia muito bem o que estava fazendo. Mas ela começou a armar, colocava coisas fora do lugar e dizia que eu tinha sido desleixada, esquentava a mamadeira demais e culpava eu. Um dia, ela disse para o Eduardo que eu tinha deixado os bebês sozinhos no quarto por meia hora.
Mentira, eu nunca fiz isso, mas ele acreditou nela. Juliana sentiu um aperto no peito. Era exatamente o que estava acontecendo com ela. E o que você fez? Eu tentei me defender, juro que tentei, mas a Regina tinha resposta para tudo. E o Eduardo? Ele confiava tanto nela, afinal ela era irmã da esposa dele. Então ele me demitiu, sem aviso prévio, sem referência, nada. Cláudia limpou os olhos, mesmo sem lágrimas. Eu perdi meu emprego, minha reputação. Ninguém mais quis me contratar para cuidar de criança. Tive que arrumar trabalho em limpeza. Juliana ficou calada, processando tudo. Depois perguntou, baixinho, você gravou alguma coisa? Guardou alguma prova? Cláudia olhou para ela, surpresa. Na verdade, sim, eu tinha um celular velho que esqueci lá. Deixei no depósito, numas caixas. Nunca mais voltei para buscar porque tinha vergonha. Mas antes de ser demitida, eu gravei uma conversa com a Regina. Uma vez que ela me ameaçou, disse que se eu não saísse por bem, ia destruir minha vida. Eu gravei escondido, só para me proteger, mas de nada adiantou. O coração de Juliana disparou. Você lembra onde deixou o celular? No depósito da casa, numa caixa com as coisas da cozinha antiga. Eu não achava que ia servir para nada. Então deixei lá mesmo. Juliana levantou decidida. Serve sim, e muito, obrigado.